Sentiu que algo maior está acontecendo ao seu redor. Desastres naturais, sinais inexplicáveis e um mundo cada vez mais caótico parecem ser mais do que coincidências. Pode soar assustador, mas e se eu dissesse que tudo isso já estava previsto há séculos? Profecias bíblicas, como as descritas no Apocalipse, trazem alertas claros sobre o fim dos tempos. Não, isso não é um exagero ou teoria da conspiração. É um chamado urgente que poucos estão dispostos a ouvir. Será que você está ignorando os sinais que Deus está enviando? A verdade é que o Apocalipse não é apenas um relato simbólico ou uma história para amedrontar. As 7 trombetas, os juízos e os sinais divinos revelam um plano muito maior. E sabe o que é mais impressionante? Todos esses eventos estão conectados com o tempo que vivemos agora. A Grande Tribulação e o Armagedon não são histórias distantes. Eles estão mais próximos do que imaginamos. A pergunta é: você está preparado? Se não, pode ser a hora de descobrir o que realmente está acontecendo. Você pode até pensar: mas o que isso tem a ver comigo? A resposta é tudo. Se você já questionou o propósito dos desastres naturais ou sentiu que o mundo está desmoronando, este vídeo é para você. Vamos desvendar os sinais divinos, entender o que eles significam e descobrir o que você pode fazer antes que seja tarde demais. Este não é apenas um alerta, é uma oportunidade de transformação. As 7 trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas mencionadas no livro de Apocalipse são como alarmes celestiais, soando para alertar a humanidade sobre o que está por vir. Imagine o som de uma trombeta cortando o silêncio. É impossível ignorá-lo. Cada trombeta carrega consigo um significado profundo, representando eventos que anunciam a aproximação da ira de Deus. João, em seus relatos vívidos, nos dá uma janela para esses sinais divinos, mostrando que o juízo final não chegará de surpresa, mas será precedido por claros avisos. O que você faria se tivesse uma chance de mudar tudo antes que fosse tarde demais? Cada trombeta, ao soar, traz consigo desastres naturais e juízos específicos que abalam o mundo. Por exemplo, na primeira, vemos fogo misturado com sangue, enquanto a segunda revela a destruição de 1/3 dos mares. São como sinais divinos gravados na história, uma espécie de apelo ao arrependimento e à salvação antes da chegada do fim dos tempos. É curioso pensar que, mesmo com tantas profecias bíblicas, muitos ainda não reconhecem esses eventos como um chamado à reflexão. Você já pensou em como pequenos sinais ao seu redor podem ser avisos para mudar de direção? Os cânticos dos santos no céu, ecoando em harmonia com o soar das trombetas, reforçam o propósito maior de tudo isso. É como se Deus estivesse dando à humanidade um último convite antes que a grande tribulação tome conta. Esses eventos, longe de serem simples desastres naturais, apontam para algo maior, um reino de Deus que se aproxima. E isso nos faz pensar: será que estamos atentos aos sinais ou distraídos com as tempestades ao nosso redor? Os impactos devastadores, as trombetas do Apocalipse, não anunciam apenas mensagens simbólicas. Elas trazem consigo eventos catastróficos que abalam a própria estrutura da Terra. Imagine o céu se encher de fogo misturado com sangue, queimando parte da vegetação e deixando o mundo perplexo. Esses desastres naturais não são simples coincidências, mas sinais divinos de que a justiça de Deus está sendo revelada. Pense nas tempestades ou incêndios que já presenciamos. Seriam eles ecos distantes das profecias bíblicas? Talvez seja a hora de refletirmos sobre o impacto do que está por vir. A destruição não para por aí. 1/3 dos mares é atingido, transformando-se em sangue, o que leva à morte de criaturas marinhas e a colapsos econômicos e ambientais. Rios amargos aparecem, envenenando as águas e tornando a vida ainda mais desafiadora. É como se a terra estivesse gritando por redenção.
Mas como podemos ignorar esses sinais divinos e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? O arrependimento parece ser a única resposta lógica, mas muitos ainda escolhem a indiferença. Por fim, a escuridão parcial na Terra é um lembrete do que acontece quando a luz de Deus é afastada. Imagine viver em um mundo onde a noite parece não terminar, trazendo medo e incerteza. Esses impactos devastadores são mais do que calamidades físicas. Eles simbolizam a grande tribulação que aguarda. O que nos leva a perguntar: será que estamos preparados para enfrentar o que está por vir? Ou estamos apenas adiando os gafanhotos e a queda de Satanás? Quando a quinta trombeta soa, algo extraordinário acontece. Um abismo é aberto, liberando gafanhotos que não são como os que conhecemos. Esses seres, descritos nos relatos de João, não destroem plantações, mas atacam diretamente aqueles que não possuem o selo de Deus. Imagine o tormento de enfrentar criaturas que representam a própria ira divina, deixando claro que o juízo final não é apenas um conceito distante, mas uma realidade inevitável. Esses gafanhotos são como um reflexo da escolha humana: estar com Deus ou enfrentar as consequências. O cenário se intensifica com a queda de Satanás, que lidera forças das trevas em um confronto direto com o reino de Deus. É quase como um filme épico, mas com consequências reais e eternas. O Armagedon surge como o palco final dessa batalha, onde anjos caídos se levantam em um esforço desesperado contra a justiça divina. Você já pensou em como nossas escolhas diárias podem nos colocar de um lado ou de outro nessa batalha? Até mesmo as pequenas decisões têm um impacto eterno. Esses eventos não são apenas histórias apocalípticas, eles têm implicações profundas para o aqui e agora. Assim como os gafanhotos emergem para atormentar, muitas vezes enfrentamos situações que parecem incontroláveis, mas que apontam para a necessidade de nos voltarmos a Cristo. É um lembrete poderoso de que ainda há tempo para buscar o arrependimento e encontrar salvação. Afinal, o verdadeiro propósito desses sinais é despertar a humanidade antes que o fim dos tempos chegue por completo. No meio de tanto caos e destruição, há uma mensagem clara que não pode ser ignorada. A salvação ainda está ao alcance de todos. Mesmo enquanto as trombetas anunciam a ira de Deus, a porta para o arrependimento permanece aberta. É como se, em meio a uma tempestade, uma mão fosse estendida para resgatar aqueles que decidem agarrá-la. João nos mostra que, mesmo diante do fim dos tempos, o amor de Cristo continua sendo a luz que guia para fora da escuridão. A mensagem de esperança é simples. Não importa o quão distante alguém esteja de Deus, sempre há um caminho de volta. Isso exige uma decisão, um passo de fé que pode mudar tudo. Pense na Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus e a salvação em tempos antigos. Hoje, a entrega a Cristo é esse refúgio. Por que não dar esse passo? Até mesmo as pequenas ações, como uma oração sincera ou a leitura das Escrituras, podem começar a transformar um coração endurecido. Por fim, os cânticos dos santos ressoam como um lembrete de que há um reino de Deus à espera de todos os que escolhem seguir a Cristo. Eles celebram a vitória final da justiça e a salvação oferecida por meio do arrependimento. Mas a decisão precisa ser tomada agora, antes que o tempo se esgote. E afinal, não é isso que todos buscamos? Um propósito, uma redenção, um lugar seguro em meio ao Armagedon. Reflita, será que você está pronto para enfrentar o que está por vir? Talvez seja o momento de buscar o reino de Deus, de olhar para Cristo e encontrar a salvação que Ele oferece. Pense em tudo o que discutimos aqui. Não se trata apenas de acreditar, mas de transformar sua vida. Comece pequeno. Leia as Escrituras, dedique um tempo à oração ou converse com alguém sobre seus questionamentos. Pequenas ações podem abrir grandes portas.
E antes de sair, lembre-se: este é apenas o começo de um caminho repleto de descobertas e aprendizado.